Olá, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta. Estou com vocês para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Para hoje, nós temos a unidade 27, que é brincar de barbantes. Nós vamos estudar sobre as curvas. Então, acompanhe a nossa rotina de hoje. Unidade 27, brincar de barbante e curvas, a página 215. Trocar ideias, curvas, na página 216. Atividade 1, na página 217. Atividade 2, nas páginas 218 e 219. Atividade 3, nas páginas 220 e 221. Teremos também um desafio na página 221. Exercícios 1 e 2 da tarefa, que nós faremos na videoaula, né? E a tarefa que vai para casa, exercício 3, na página 223. Vamos lá? Vocês vão abrir agora a apostila de vocês lá na página 215. Tá? Então, vamos começar com a leitura. Brincar com curvas, brincar com barbante, curvas. A professora Mônica realizou uma oficina com a turma de Luan para ensiná-los a construir brinquedos com materiais reciclados e barbante. Veja alguns brinquedos construídos. Olha o primeiro, bilboquê. Provavelmente você já construiu alguns desses na escola, né? Pé de lata. Esse aqui, ele é um pouquinho mais perigoso, mas é bem divertido também. Tem o vai e vem. E aqui dá para a gente enxergar bem direitinho onde fica a garrafa PET, tá vendo? Barbante. Esse aqui pode ser um frasco de amaciante, de colocar na roupa. E aqui temos um telefone sem fio, que é feito com 2 latas e o barbante ligando elas, representando o fio do telefone. Trocar ideias, lá na página 216. 1. Você já brincou com alguns desses brinquedos? Você conhece, já viu? Já brincou, já teve a possibilidade de construir, né, com sucatas. 2. Você conhece outros brinquedos ou brincadeiras em que se usa barbante? Quais são? Então, olha lá, eu trouxe 2 fotos para vocês olharem. Essa daqui, provavelmente os pais de vocês conhecem essa brincadeira que se chama cama de gato. Vai fazendo assim vários caminhos, né, com barbante e o outro tem que desvendar e um tira das mãos do outro, sem desmanchar esse caminho. E essa outra é uma brincadeira de labirinto e tem um sininho. Você precisa atravessar esse caminho, né, de labirinto sem fazer o sininho tocar. São brincadeiras bastante divertidas. Ainda na página 216, vamos ver agora sobre curvas. Depois de fazer seu brinquedo, Vitória usou os pedaços de barbante que sobraram para fazer letras, números e símbolos. Olha o que ela fez. Ela fez uma letrinha A. Não é aquele modelo de letrinha cursiva que nós estamos acostumados, tá vendo? Mas ela conseguiu fazer um outro aqui. O B, o M, C, olha lá, parecido com o R, o D, aí ela fez o Q, o 3, o 5, o 9, o 8 e o 0. Continuando, né? Começo na página 216 e também na 217. Todos gostaram da brincadeira de Vitória e depois de brincarem com ela, combinaram de jogar os pedaços de barbante para cima, para observar as figuras criadas quando eles caíssem no chão. Atividade 1. Vamos fazer a mesma brincadeira. Use o pedaço de barbante disponibilizado pelo seu professor. Então, aqui, como nós estamos em pandemia, né? Se você tiver na sua casa um pedacinho de barbante ou até uma linha, você poderá realizar essa atividade na sua casa. Se você não tiver, você vai acompanhar a videoaula e vai fazer as atividades de acordo com o que a professora Roberta vai mostrando aqui para vocês, tá bom? Mas é interessante fazer, porque não é complicado
e não precisa de muitas coisas, tá? Até o fio do carregador de celular também dá para realizar essa atividade, ok? Então, olha lá. 1. Solte o barbante algumas vezes sobre a carteira. Como nós não estamos na escola, você pode fazer sobre a mesa e eu acho que fica mais legal ainda fazer no chão. Então, você senta no chão, levanta assim ó, o barbante e solta. Do jeito que ele cair, ele vai formar uma curva no chão, certo? Em geometria, essa figura é chamada de curva. Então, nós temos qualquer traço que nós fizemos assim, traçado, começo, faço o meu traçado, paro. Aquele traçado que eu fiz, ele é chamado de curva. Mesmo se eu fizer um traço reto, ele vai ser chamado de curva também, porque curva é um segmento que não tem pausa. Quando eu tiro o lápis do caderno ou do papel, aí eu fiz uma curva. Tudo bem? Então, agora, vocês vão acompanhar um vídeo que a professora Alessandra gravou para vocês, explicando como se faz essa atividade bem no passo a passo, tá bom? Então, para você fazer, lembrando que você só vai precisar de um cordãozinho. Pode ser o cordão de amarrar o sapato, né, o cadarço. Pode ser qualquer fio, né? A atividade pede um barbante porque é um dos mais simples. Então, vamos acompanhar agora o vídeo? Vamos lá! Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vocês estão aprendendo com a professora Roberta sobre as curvas. Então, vamos agora fazer uma brincadeira. Com um pedaço de barbante, eu vou pegar o barbante, levantar e eu vou soltar em cima da mesa para ver que figura ele forma. Vamos lá. Vou fazer mais uma vez. De novo. Observe que ficou diferente. Agora, juntamente com a professora Roberta, vocês farão um registro na apostila de vocês. Ah, vocês viram como é simples? Facinho, né? Então, agora, olha lá. Escolha 3 curvas que você obteve ao jogar seu barbante e desenhas. Então, lá no vídeo, vocês viram a primeira atividade pronta, olha. Aqui eu coloquei apenas as fotos do que foi formado lá. Como a atividade pediu 3, nós colocamos as 3. Então, olha essa primeira. Ó, pode passar assim, ó, dedinho, tá vendo, ó? Eu consigo localizar as 2 pontas do barbante. Isso é importante, daqui a pouco nós saberemos por quê. Olha essa aqui também, ó. Um pouquinho mais complexa, tá vendo? A ponta tá aqui e a outra aqui. E essa última, olha lá. Ó a outra pontinha aqui. Então, na sua casa, você vai pegar o lápis lá na página 217 e vai desenhar essas curvas lá na apostila. Lembrando que se você fez na sua casa com o seu cordão, o seu barbante, você vai desenhar aquilo que você conseguiu formar aí, tá bom? A curva que você formou. Então, aqui a professora trouxe um parecido com esse que nós vamos desenhar juntos, olha lá. Vai indo com a mão bem leve e vai fazendo a curva que a professora Alessandra formou. Olha lá a primeira. A professora não ficou exatamente igual, né? Mas a gente vai olhando e vai tentando fazer aquele traçado. A do meio agora, olha, a curva de número 2. Então, vamos lá. E desceu e vai fazendo todo aquele trajeto que o barbante fez, só que dessa vez com o lápis de escrever. E por último, né, a última curva, vamos lá. Ela ficou lembrando bastante o número 8. Aí,
Então, agora nós já fizemos a atividade de número 1, certo? Com as nossas 3 curvas. Agora, nós vamos continuar lá no número 2, da página 217 ainda. E para isso, nós precisaremos ver outro vídeo, né? Também é bem curto, onde a professora vai mostrar para vocês como se realiza a atividade 2. Então, vamos lá? Vamos ver juntos? Continuando a nossa aula, agora eu vou unir as 2 pontinhas do barbante, tá vendo? Eu vou unir para que ele fique dessa forma, tá? E vou repetir o mesmo processo, vou erguer o barbante e vou jogar sobre a mesa para ver o que acontece. Vamos fazer novamente. E agora, vamos ver? Agora, a professora Roberta irá discutir com vocês a diferença entre os 2 tipos de curva. Tchau, terceiro ano, e até a próxima. Muito bem. Então, agora nós vamos partir para a atividade 2 na parte escrita. Olha lá, na página 217, faremos a leitura. Agora, você vai unir as pontas do barbante, foi o que a professora fez lá no vídeo, com um nó e soltá-lo novamente sobre a carteira, ou sobre o chão, ou sobre a mesa, tá? No lugar que você optou por fazer. Você obterá outras curvas. Desenhe 3 curvas que você obteve. Você pode jogar esse barbante, gente, por diversas vezes. Aí, aquela que você mais gostar, você desenha lá na apostila, na atividade 2. Então, selecionei as 3 que a professora fez, olha lá. E agora eu vou fazer com vocês na lousa também, tá? Eu tentei fazer o mais próximo possível, e é o que vocês também tentarão, dessas curvas que nós realizamos. Vocês repararam que a primeira atividade nós conseguimos localizar as 2 pontas do barbante? Nessa, apesar de nós enxergarmos o nozinho, se você cortar bem rente na hora de fazer a sua atividade, você não vai perceber, vai ficar contínuo, certo? Então, ela é uma curva fechada. Então, vamos lá. Ai, professora, se ela é uma curva fechada, por onde eu começo? Você pode começar por qualquer linha da curva. Vamos lá. Que vai dar certo, porque no final nós terminamos no mesmo lugar que começamos, né? Olha lá. Aí. Certo? Agora vamos para a segunda. Vai tentando fazer um desenho mais parecido possível com aquele que você conseguiu formar com o barbante amarradinho. Olha lá. E a terceira também. Pronto. Terminamos as nossas curvas fechadas. Agora, nós vamos voltar aqui para a apostila. Na atividade 3, agora nós vamos registrar, né? Escrever. Nós fizemos registros com desenho, agora nós vamos escrever com palavras. 3. Observe as curvas que você desenhou nos itens anteriores. Que diferença há entre elas? A primeira, eu conseguia identificar as 2 pontinhas do barbante. Na segunda, não, porque eles estavam dado um nó, certo? Então, o que acontece? Olha lá. As 3 primeiras, aquelas que nós fizemos na atividade 1, são curvas abertas, né? Eu identifico as 2 pontas do barbante. E essas últimas, essas que estão aparecendo aqui agora, elas são curvas fechadas. Nós fechamos, né, o barbante aqui, ó, demos um nó. Tá? Essa é a diferença entre elas. Vamos continuar? Agora, lá na página 218,
Vamos fazer a leitura. Observe estas curvas. Olha lá. Parece uma letrinha E, né? Olha, um 0. Quando a gente olha para uma curva, nosso cérebro imediatamente já tenta associar alguma coisa que a gente já conhecia. Mas nem sempre. Essa daqui eu olho, ó, eu lembro do Batman, né? Mas tem gente que pode falar, ai, parece um M, tá? Mas todas essas são curvas. Classificar curvas significa organizá-las em grupos, de acordo com as suas semelhanças, ou seja, o que elas têm de parecido ou diferentes. Então, o que nós faremos aqui? Olha, você irá classificá-las. Nós vamos separar em grupos que têm a mesma característica, que tem alguma coisa parecida. Vamos lá? Olha lá aí. Depois aqui, o que será que elas têm de parecido, hein? Vocês estão conseguindo identificar aí? Olha lá. Todas essas daqui, elas fazem parte de um grupo, né? Que nós vamos separar entre curvas e as outras também são curvas. Olha lá, só que a gente vai separar elas em outro grupo. Então, aí na sua casa, você pode, né, contornar e prestando bastante atenção. Reparem que o 0, esse 8 e esse aqui que eu falei que parecia o Batman, elas fazem parte de um mesmo grupo. Que grupo é esse, será? Aí na apostila de vocês, aparece ainda na mesma página, esses dois espaços, que é aqui que nós vamos classificar essas curvas, tá? Então, olha lá, vamos passar as primeiras aqui, aquelas que nós contornamos de preto, elas são curvas abertas. Vê, ó, vou botar lá para vocês olharem novamente, tá vendo? Por que elas são curvas abertas? Porque eu consigo identificar as duas pontinhas do barbante. Tá vendo? Ó, começou aqui, traçou, parou aqui. Então, todas essas são curvas abertas, certo? Por isso que elas estão nesse primeiro quadro, ok? Agora, no segundo quadro, nós vamos colocar as curvas fechadas. Então, todas essas nós fizemos, né? Ou a atividade já trouxe elas formadas com um barbante sem amarrar as duas pontas. E essas daqui fez com o barbante amarradinho, por isso elas são curvas fechadas. Então, aí na sua apostila, vocês vão desenhar e escrever lá embaixo, tá? Vai demorar um pouquinho, depois você pode voltar à videoaula, mas faça com bastante capricho. Na página 219, nós vamos, olha lá, fazer a leitura juntos. Retome as figuras, ou seja, olhe novamente aquele primeiro quadro. Escolha um critério. Eu vou escolher uma característica que algumas têm e as outras não, para separar em dois grupos novamente. Que você escolheu no item A. No item A, nós colocamos curvas abertas, curvas fechadas. Agora, nós temos que colocar coisas diferentes. Desenhe-as nos quadros e escreva o nome de cada grupo de acordo com o critério escolhido. Nós faremos a mesma coisa, mas vamos separá-las com outro critério, ok? Olha lá. Ah, agora ficou diferente aqui, ó. Essa é fechada e essas são abertas. Por que será que elas estão no mesmo grupo? Porque dessa vez eu separei em curvas simples, ou seja, elas não se cruzam. Um barbante, ele não passa em cima do outro. Olha aqui, ó. Um barbante não passa em cima do outro quando a gente traça aquelas curvas. Por isso, elas são chamadas de curvas simples, ok? E o segundo grupo? Olha lá, todas as outras que restaram, né? Olha, o 2, eu não passei aqui em cima quando eu tracei o 2? Olha o E ou o L. E aqui também, ou seja, todas essas, as linhas se cruzam. Então, elas são curvas não simples. Tudo bem? Continuando. Na página 219 ainda. Em geometria,
Chamamos de curva todo o caminho contínuo, ou seja, que não tem interrupção, que não tem pausa. Por exemplo, um caminho que você pode traçar sem tirar o lápis do papel é uma curva. Ao realizar as atividades anteriores, você deve ter percebido que existem diferentes tipos de curvas, né? E nós classificamos já as figuras, né? As curvas. Em curvas abertas, olha lá, eu vejo as duas pontinhas. Curvas simples, que não se cruzam, né? O barbante não passa um em cima do outro. Curvas fechadas, aquelas em que o barbante está amarradinho, tá vendo? E a gente não consegue identificar as pontinhas do barbante. E curvas não simples, aquelas que se cruzam, mesmo que seja aberta ou fechada. O barbante passou um em cima do outro, elas já são curvas não simples. Tudo bem? Continuando. Agora, lá na página 220, atividade 3, eu vou dar sugestões e vocês vão fazer aquela que vocês acharem melhor, tá? Se você não conseguiu fazer outra, pode ser a mesma que eu vou dar de exemplo aqui, tá bom? Mas como é um conceito mais simples, dá para fazer tranquilamente. Então, vamos lá? Item 1. Desenho que se pede em cada item. O que está pedindo aqui no item A? Olha lá. Curva aberta e simples. Ou seja, eu consigo identificar as duas pontinhas do barbante e eles não passam em cima do outro. Agora, na B. Curva aberta e não simples. Olha lá. Eu apenas cruzei, mas o barbante continua aberto. Eu consigo ainda identificar as duas pontinhas do barbante. Tudo bem? C. Curva fechada e simples. Ah, um coração. Por quê? Está fechada e não cruzou. Aqui, ó, ela está bem juntinha, só que ela não passou uma em cima da outra, tá? E por último, curva fechada e não simples. Ou seja, além do barbante estar amarradinho, eu não identifico as pontinhas, ainda passou um em cima do outro. Olha que simples, tá? Então, vamos continuar. Agora, lá na página 220. 2. Considere os pontos A e B assinalados abaixo. Olha lá, nós temos o ponto A e temos o ponto B. E vamos fazer as atividades no passo a passo. A. Trace 3 curvas abertas diferentes unindo esses pontos. Então, eu tenho que ligar o A no B, fazendo curvas diferentes. Olha lá, fiz a primeira, fiz a segunda e fiz a terceira. Tá vendo? B. Com uma régua e com um lápis colorido, trace a curva que representa o menor caminho de A até B. Então, quando eu tenho assim, olha, 2 pontos, né? Tem o ponto A e o ponto B. Se eu vou traçar o caminho de um ponto até o outro e eu quero que seja o menor, aí eu preciso de régua para fazer isso, ó. Sempre será o menor, tá? E quando eu traço um segmento de reta, eu também posso chamá-lo de curva, só que essa curva tem um nome diferente, que é o segmento de reta, ok? Olha lá, ele é o menor caminho. Você já conhece essa curva? Como ela se chama? Olha lá, a curva de A até B. Professora, mas essa não é curva, ela está reta? Sim, é um segmento de reta, mas não deixa de ser uma linha curva, tá? Curva não quer dizer que faz uma onda, tá? Ela não é uma curva porque ela faz essa ondinha, porque ela é sinuosa. Ela é uma curva porque ela é um segmento, tá bom? Como essa curva se chama? Olha lá, segmento de reta. Nós utilizamos muito segmentos de reta quando nós estudamos os poliedros, olha lá. Lembra que nós estudamos poliedros por bastante tempo? Todas aquelas linhas, né, ou seja, as arestas, são segmentos de retas. Continuando, página 221. Veja alguns telefones sem fio construídos com sucatas. Então, o telefone sem fio é um brinquedo
que você coloca uma latinha, né? Faz um furo, e na outra latinha a mesma coisa. E vai passar um fio de barbante, vai dar um nozinho nas duas pontas para que ele não saia, não passe por esse furinho. E quando você conversa, o seu amigo coloca outra lata na orelha, né? Para poder ouvir aquilo que você falou, né? No ouvido. As latas são unidas por barbantes, tá vendo? Tem 3 modelos aqui, né? Muda a cor aqui do barbante. Observe as curvas desenhadas. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Essa cruzou. Essa aqui, ó, enrolou, enrolou aqui, curvou, curvou, cruzou. E a primeira, ela não se cruza. Ah, elas são abertas ou fechadas? Pensa bem que as duas pontinhas, ó, uma ponta está numa lata e outra ponta na outra. Identifiquei as duas pontas, elas são curvas abertas. Por quê? Porque está uma ponta em cada lata. B. Pinte de vermelho as curvas simples. Para não ficar assim, ó, difícil de pintar tudo isso, nós vamos apenas circular, tá? Ou contornar. Então, contorne de vermelho as curvas simples. Primeira, segunda e a terceira. Todas elas são curvas, mas simples. Só essa daqui, ó, tá vendo? Por quê que só essa daqui é simples? Porque um barbante não passou em cima do outro, não se cruzou. Aqui teve cruzamento e aqui também. Então, lá na letra C, ó, pinte de verde as curvas não simples. Esta e essa. Por que elas são não simples? Porque elas se cruzaram aqui, ó. Uma passou em cima da outra. Viu que simples? Agora, nós temos um desafio lá na página 221. Usando os números de 1 a 6, sem repetição, ou seja, eu não posso colocar o 6 2 vezes, nem o 2 2 vezes, encontre a soma 12 em todos os lados do triângulo. O que significa? Que eu vou utilizar os números para colocar aqui dentro desses círculos. Se eu somar esses 3 círculos, tem que dar um total 12. Se eu somar os 3 círculos dessa linha, o total também tem que ser 12. E se eu somar aqui embaixo, essas 3, o total também será 12, tá? Então, eu vou começar dando uma dica, olha lá. O 6, coloquei o 6 numa das pontinhas, né, dos vértices do triângulo. Será que você está conseguindo aí na sua casa? Se eu já usei o 6, eu não posso usá-lo novamente. Vou colocar mais um, para ver se você consegue agora. Olha lá onde vai o 5. Olha aqui. 6 mais 5, 11. Então, aqui tem que ser qual? Isso. Mais um agora eu vou colocar. O 4. Então, vamos somar. Olha, 5 mais 4, 9. Então, aqui tem que ser qual? Para completar 12. Aqui nós temos o 6 e o 4, ou seja, 10. Para chegar no 12, isso mesmo. Agora ficou fácil, não é verdade? Vamos lá. 1, o 2 e o 3. Se você conseguiu, parabéns. Continuando. Olha, exercícios 1 e 2, eles são da sessão em casa, ou seja, da tarefa. Mas nós faremos aqui junto comigo, porque tem que relembrar algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. 1. Observe a sequência abaixo. Lembra que nós estudamos sequência? Aquilo que vai se repetindo? E o que vai se repetindo é o motivo. Então, nós vamos relembrar aqui que é motivo. Na questão A, olha, qual é o motivo dessa sequência? Desenho. Primeiro, nós vamos contornar, aí depois a gente desenha aqui, nesse espaço, utilizando as mesmas cores, vermelho e azul. Então, olha lá, nós temos 2 curvas vermelhas, nós temos 2 azuis, né, com a concavidade assim, ó. Depois, nós temos uma em vermelho, uma em azul. Depois, começa a se repetir. Quando começa a se repetir, significa que nós descobrimos o motivo. Olha lá.
Então, o nosso motivo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, é esse que nós vamos desenhar aqui na atividade A. Certo? Aí você contorna, conta 6, né? 2, 4, 6, contorna. E depois você vai copiar aqui, porque é esse que é o motivo, tá bom? B. Desenhe as curvas que faltam para que o motivo fique repetido 3 vezes na sequência. Olha, aqui nós temos um motivo e aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nós temos 2 motivos aparecendo aqui. Para que ele fique repetido 3 vezes, vai faltar mais 1, né? E nós precisamos desenhá-lo aqui novamente. Então, o A e o B vão ficar iguais, tá vendo? Então, você já desenha direto com o lápis de cor, porque daí dá certinho para fazer. Certo? Agora é o em casa ainda, só que é o 2. Vamos juntos? Então, vamos ler. Você já deve ter brincado de amarelinha. Ai, a gente adora amarelinha, né? Mesmo depois de adulto. Um dos tipos de amarelinha usado em diferentes regiões do Brasil é conhecida como caracol ou rocambole. Olha ela aqui, ó. O desenho dela vai imitando um caracol. A. Com um lápis vermelho, contorne a curva que vai de A até B. Olha aqui onde está o A. E olha o B. Então, nós faremos isso, olha. Certo? Depois, a gente tem que responder se essa curva é aberta ou fechada, se ela é simples ou não simples, ou seja, se ela se cruza ou não. Olha como fica. Então, você vai pegar o seu lápis de cor vermelho e vai fazer esse traçado, olha, até chegar aqui no ponto B, tá? Se essa linha não se cruzou, ela é isso mesmo, simples. Olha lá, é uma curva aberta e simples. B. Contorne com lápis verde uma curva fechada dessa amarelinha. Então, vamos lá. Poderia ser aqui no 2, poderia ser aqui no 4, tá? A fechada, nós não sabemos, né? Onde ela começa, onde ela termina, certo? Ela é contínua aqui, ó, entre si. C. Observe neste desenho que o zero do número 10 é formado por uma curva. Olha aqui esse 10. Esse zero tá estranho, né? Ele foi feito com um caracol. Ele não foi feito fechadinho, que nem nós fazemos sempre. Tá? Só para ilustrar que já é uma amarelinha de caracol, o 10 também foi feito no caracol. Como eu consigo enxergar as duas pontinhas do barbante e ela não se cruzou, que tipo de curva ela é? Olha lá. Neste desenho é uma curva aberta, certo? Eu enxergo as duas pontinhas e simples, ela não passou uma linha em cima da outra. Agora, chegamos na hora da tarefa que vai para você fazer aí na sua casa, né? Só que dessa vez sozinho ou com o auxílio da sua professora, né? Via WhatsApp. A tarefa está na página 223 e olha aqui. 3. Volte as figuras que Vitória representou com barbante. Lá no comecinho da unidade, olha, aparecem essas figuras que ela fez. Parece mais uma corda, né, do que um barbante. A. Quais são as curvas abertas? Aquela que eu consigo enxergar, identificar as duas pontinhas. Desenhas. Então, você vai desenhar aqui todas que são abertas, tá? B. Quais são as curvas fechadas? Aquela que eu não consigo saber cadê as pontinhas, tá? Desenhas. E C. Quais são as curvas abertas e não simples? Desenhas. Depois, você vai fotografar todas essas atividades mais a tarefa e encaminhar para o professor ou professora. Uma foto bem nítida, tá, pessoal? E essa foi a nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau, até a nossa próxima aula.